Oi, gente, boa tarde. Não sei que horário vocês vão assistir esse resultado. É, eu vou gravar essa aula. Eu acho que, por enquanto, está pela regra da Pró-Reitoria de Graduação, que está suspensa as atividades, inclusive online. Eu nunca vi isso acontecer, mas aparentemente essa é a nova história. É, eu quero terminar alguns exemplos envolvendo distribuições conhecidas e depois eu vou dar uma breve introdução a um resultado assintótico. Na verdade, tem vários, mas eu só vou apresentar um deles que eu acho que é suficiente para vocês. ah, eu acho que é do Abraham Wald, se não me engano. Mas é suficiente para vocês sobreviverem nas disciplinas seguintes. Então, o livro não dá muito destaque para esse, ou pelo menos não dá o destaque que eu acho que deveria, porque esse resultado é bastante importante, mas a gente vai fazer ele, porque, por exemplo, quando vocês forem fazer modelos lineares generalizados ou procedimentos como análise de sobrevivência, é, na verdade, quase tudo, alguns modelos de regressão não linear, coisas mais complicadas, algumas coisas de multivariada, a gente vai ter que usar testes baseados na razão de verossimilhança, mas a nossa verossimilhança não vai ter uma solução explícita, no sentido de que você não vai conseguir encontrar um estimador t igual a, sei lá, x1 mais xn dividido sobre 2. Isso aqui eu estou inventando uma estatística. Uh, você não vai conseguir encontrar. Por que não está funcionando o meu mouse? Peraí. Você, você não vai conseguir encontrar uma estatística assim, mas você vai ter uma verossimilhança. Opa, perdão. Você vai ter uma verossimilhança L de θ e você consegue encontrar o argumento que maximiza ou argsup, se você preferir, ser pedante, dentro do espaço paramétrico. Você vai encontrar um número, vai dar lá 1,73, 2,95. A gente fez um exemplo envolvendo a gama e eu vou apresentar esse exemplo de novo. Mas enfim, como a gente só vai encontrar o número, a gente não vai encontrar. A gente só vai encontrar uma raiz, a gente não vai encontrar uma raiz da equação de log verossimilhança derivada, a gente não vai ter um estimador em formato analítico, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar a distribuição desse estimador, dessa raiz. Mas o resultado assintótico vai permitir que a gente faça testes usando a distribuição Q quadrado como referência. Tá? Então, mas antes disso eu tenho um exemplo que eu tinha que terminar, um exemplo que ficou faltando da aula anterior, ou de aulas anteriores, que é o teste para quando você tem uma população normal, x1, x2, reticências xn, independentes e identicamente distribuídas, com normais com média mi e variância sigma ao quadrado. E você quer fazer um teste de hipótese, por exemplo, para variância. A gente fez alguns testes de hipótese para média, a gente vai voltar nesse assunto para comparar duas populações, mas vamos supor que eu quero comparar, por exemplo, se a variância é menor ou igual do que um sigma zero contra a variância ser maior ou igual, maior, perdão, do que sigma zero. Tá? Então, isso é um teste de variância possível. E aqui a gente vai fazer uma abordagem que é basicamente acadêmica, no sentido de que na prática isso nunca acontece, mas a primeira a abordagem acadêmica é assuma me conhecido, né? Qual é o cenário em que a gente consegue conhecido? Uh, isso daqui é mais a teoria só. Qual é o cenário que a gente consegue conhecer a média, mas não conhece a variância? Nenhum, né? Qualquer cenário em que é razoável você dizer que conhece os parâmetros, você não precisa fazer inferência, mas em algumas circunstâncias, talvez, você pode olhar isso condicionalmente, tratar a média como uma coisa e depois condicionalmente olhar a variância.
Pode ser que você saiba que a média do processo é zero e você está querendo ver qual que é se a variância dele muda ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Mas na prática isso daqui é mais teórico e depois eu vou considerar, claro, o caso em que me é desconhecido e isso daí é um caso bem concreto, bem prático. Por que esse caso em que Mi é conhecida é razoável a gente começar por ele? É de interesse, pois aí se neste caso eu tenho f de x, perdão, apertei o botão errado aqui, f de x, ele é 1 sobre 2π sigma ao quadrado exponencial de menos 1 meio sigma ao quadrado x menos mi ao quadrado. E como mi é conhecido, então isso daqui é a nossa função a de sigma ao quadrado, a de θ, na notação de família exponencial. Eu tenho aqui, eu posso multiplicar isso por 1, e isso daqui é o meu b de x. E por fim, eu tenho aqui um produto de um c de sigma ao quadrado, que é menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, e um d de x. E aí a gente aprendeu na aula passada que quando eu tenho uma hipótese de menor ou igual e os meus dados estão na família exponencial, isso daqui eu só evoco o teorema de razão de verossimilhança monótona, né? Daqui tem a verossimilhança monótona. E aqui a função menos 1 sobre 2 sigma, né? 1 sobre 2 sigma ao quadrado, 1 sobre sigma ao quadrado seria decrescente, mas como é negativo, isso daqui é crescente. Portanto, o teste UMP é baseado em somatória de indo de 1 até n de d de xi maior do que um k estrela. E como o Mi é conhecido nesse exemplo acadêmico, como o Mi é conhecido, isso daqui é somatória de i indo de 1 até n xi menos mi ao quadrado maior do que k estrela. Tá? Então o meu teste UMP vai ser dessa forma aqui. Como Mi é conhecido, eu sei que isso daí dentro dos quadrados, esse termo aqui esse termo aqui ele é normal com média mi e variância sigma ao quadrado. Portanto, eu posso encontrar a distribuição da minha estatística do teste tomando o fato de que sigma igual a 1 sobre n menos mi, como mi é um número, isso daqui não interfere em nada, eu divido isso por sigma ao quadrado. Isso aqui agora é uma quantidade pivotal, ou seja, quando eu conheço sigma ao quadrado, eu sei que se eu espetar sigma ao quadrado ali, sigma zero, sobre h0, ou na verdade espetar qualquer valor que esteja dentro da hipótese verdadeira, né, da hipótese nula, deixa eu colocar só um zero melhor, porque esse zero saiu meio torto. Eu sei que sob h0 esse cara vai ter distribuição Q quadrado com exatamente n graus de liberdade. Então, para o teste UMP de nível alfa, e aqui lembra que quando a gente tem uma desigualdade do tipo menor ou igual, eu pego o supremo de sigma ao quadrado menor ou igual que sigma zero ao quadrado da probabilidade de
I igual a 1 até N, xi menos... Opa, olha a força do hábito aqui. Mi está conhecido, então eu trato esse cara coisa maior, porque a minha região crítica é desse formato aqui, maior do que K estrela, sigma ao quadrado, e aí fica claro que nesse contexto supremo, perdão, isso daqui quando H0 é verdadeira tem que ser igual a alfa, né? Mas está claro que o supremo nesse caso aqui é simplesmente a probabilidade de ir indo de 1 até n, xi menos mi ao quadrado maior do que k estrela sigma zero ao quadrado. E daí, usando o fato de que a hipótese nula é verdadeira, eu tenho que esse k estrela tem que ser k estrela tem que ser o quantio de uma Q quadrado com n graus de liberdade, 1 menos alfa, né? Porque 1 menos alfa vai colocar alfa maior do que K estrela, ou seja, K estrela aqui, e o quantio 1 menos alfa é exatamente o cara que bota alfa probabilidade aqui para cima. Tá? Então, isso daqui é a distribuição Q quadrado, começa no zero. Tá? Aqui é o zero, aqui é o K estrela. E aí, se você for no R, você pega com a função Q square, 1 menos alfa. Se eu quero o 5%, eu boto aqui 95%. Ou então eu posso botar alfa e pedir aquele parâmetro lower tail equals false. Então, df aqui é igual a n, mas você tem que botar lower tail equals false. E esse valor K estrela vai ser produzido para você. Tá bom? Aqui, claro, isso daqui é o caso assumindo que sigma é conhecido. Esse é o teste uniformemente mais poderoso, é o melhor teste possível. Mas e quando mi é desconhecido? Deixa eu colocar mais páginas. Quando mi é desconhecido, a gente dá para mostrar o caso realista, né? O caso realista no sentido de ser real. O caso realista é quando mi é desconhecido, mas nesse caso, para testar, perdão, não é mi, sigma ao quadrado menor ou igual que sigma zero versus H1 sigma ao quadrado maior que sigma zero, eu uso o fato aqui de que trocar esse cara por x barra dividido por sigma zero ao quadrado, quando a hipótese nula é verdadeira, isso daqui vai ter distribuição Q quadrado, mas agora com n menos 1 graus de liberdade. Então o teste é basicamente a mesma coisa, exceto que nesse momento eu não tenho nenhuma garantia teórica de que esse teste é o MP. Eu não sei mostrar se esse teste é o MP ou não é o MP. Eu sei que esse teste é o MPU, mas eu não vou falar de o MPU no nosso curso. Mas se vocês pegarem um livro de inferência mais avançado, esse U aqui é uniformemente mais poderoso e unbiased, né? Um teste é unbiased se o supremo de θ pertencendo ao parâmetro θ0 da função poder do teste
é menor ou igual do que o nível do teste. Não, perdão, que é menor ou igual do que acho que é isso, beta de t para θ pertencendo a θ1. Né, basicamente a função poder é crescente. Se a gente mostrar que a função poder é crescente ou não decrescente, então a gente consegue mostrar que esse teste é o MPU. Mas isso daqui não está na ementa do curso, é um conceito mais avançado de inferência. Então é um teste quase o MP. Dentre os testes unbiased, esse daqui é o MP. Isso significa ser o MPU. Tá? Mas não, isso aqui não está na meta do curso. Mas o teste está. A gente vai usar esse teste sobre a variância porque ele é interessante e na prática, como a gente falou, ele vai ser mais útil porque a gente nunca vai saber a variância de um, de um processo, então a gente vai sempre usar isso daqui. Então a nossa região crítica aqui, a região crítica região crítica é somatório de xi menos x barra ao quadrado. Se isso for maior do que o k estrela daqui quadrado, sigma zero ao quadrado, se eu tenho um número maior do que isso, então eu tenho evidência para rejeitar a hipótese nula. Tá bom? E similarmente, se eu for colocar aqui no fim da página, similarmente. Opa, apertei o botão errado aqui. Similarmente, eu posso testar H0 sigma ao quadrado igual a sigma zero versus diferente de sigma zero. E aqui nesse caso eu vou ter que fazer uma região crítica. Olha os dois lados. E aqui, se vocês lembrarem da aula de intervalo de confiança, parece que faz uma eternidade que a gente fez, mas você sempre pode construir intervalo de confiança. Lembra que o intervalo de confiança desse cara era n-1 s ao quadrado, perdão, dividido pelo q de uma q quadrado n-1. Aqui eu boto 1 menos alfa sobre 2. E aqui eu boto 1 menos alfa, né? Perdão. n-1, aqui eu boto alfa sobre 2. E a gente tinha até discutido se esse intervalo era de comprimento adequado, né? Tinha aquela discussão de, para minimizar o comprimento do intervalo de confiança, não é necessariamente o caso simétrico, mas na prática a gente faz o caso simétrico. Essa mesma discussão vale aqui, eu só preciso agora verificar se esse intervalo de confiança cobre sigma zero e você pode rejeitar a hipótese nula se o intervalo de confiança não cobrir sigma zero. Tá bom? Então era esse exemplo que estava faltando envolvendo a variância. Eu vou pausar um pouquinho porque eu preciso ver um negócio aqui, que o prédio, meu apartamento está com problema de vazamento. E eu vou ver lá o que está acontecendo. Oi, gente, voltei. Não estou com vazamento no meu apartamento. Eu vou dar um conselho para vocês que forem comprar apartamento. Eu comprei um faz 2 anos já. Comprar com a construtora não é necessariamente uma boa ideia. E contratem advogado antes de comprar um apartamento, porque se vocês contratarem depois, vocês só vão ter dor de cabeça. Eu lembro que a Odete me falou que ela tinha já contratado, toda vez que ela comprou um apartamento dela e da Luísa, eles tinham contratado advogado antes para saber se o proprietário, se a empresa tinha algum problema. E eu, muito trouxa, querendo economizar, me ferrei. Vamos lá. Cadê? O que eu queria? Onde eu parei? O teste de variância. Tá bom. Então agora eu vou para o teorema que eu falei para vocês no início da aula que eu queria apresentar. Teorema. Esse é o teorema 6.6. Tem várias versões desse teorema. Se você olhar em outros livros de inferência mais avançados, mas esse daqui
para a gente é suficiente. Eu não vou provar esse teorema, eu até pensei em provar, daí eu fui olhar a demonstração num livro que eu conheço, que é o do Jun Shao, e depois eu li a do Eric Lehmann, as duas são muito difíceis. Então, isso não é um teorema que a gente prova na graduação, eu acho. Mas a gente pode discutir as condições. As condições são basicamente sob condições basicamente compatíveis com Craméry-Hall. Lembra da desigualdade de Craméry-Hall para o limite inferior da variância de um estimador? Então, se vocês lembrarem, essas condições são as seguintes, né? Primeira, eu preciso eu preciso que essa diferenciação seja possível de trocar com a integração, né? F de θ de x dx seja igual à integral de d de θ f de θ de x dx. E normalmente essa condição falha nesse lado aqui, né? Esse lado aqui é fácil, porque isso daqui é uma integral de uma densidade, né? Então isso aqui tem que dar 1, ou seja, isso aqui é 0, mas aqui para esse cara integrar direito é mais complicado. A segunda condição é que se eu derivar d de θ a integral da log de f de θ, e isso daqui eu não sei se integra 1, pode não integrar, isso daqui tem que ser igual à integral da derivada de log de θ. Isso daqui é 1 sobre f de θ, d de θ, 1 sobre f de θ, derivada de f de θ de novo. Tá? Então, essas duas condições são mais técnicas. A terceira condição, que é parecida com a desigualdade de Craméry-Hall, então você tem aqui a existência de uma informação de Fisher, né? Informação de Fisher para uma observação é simplesmente a esperança da derivada com relação a θ de log de f de θ. Só que aqui é uma variável aleatória, porque eu estou aplicando a esperança, então o x é maiúsculo. E aqui eu vou até colocar na anotação do livro, já isso daqui pode ser em formato de matriz, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade. Log de x1 transposto. Isso daqui tem que convergir. Perdão, esqueci o WhatsApp aberto, deve ter gravado o barulho. Deixa eu ver aqui que. Não era nada importante. Fechei. Ok, tá tudo certo aqui, né? Ok, pegando o Shornham. Isso daqui converge EPD, né? Positiva definida. Essas coisas a gente vai ver. Basicamente, uma matriz é positiva definida se os autovalores dela são positivos. Para o caso univariado, isso daqui só precisa ser maior que zero. Mas em multivariada a gente vai ver isso com mais detalhe. Eu só vou apresentar aqui, de novo, eu estou apresentando as condições todas que são importantes, mas os exemplos que a gente vai olhar no curso a gente vai ter que verificar, eles satisfazem essa condição. Quais exemplos não satisfazem? Por exemplo, se o suporte depende de θ. Se o suporte da densidade depende de θ, essas condições aqui são quebradas. Então, uniforme, funções deslocadas, Pareto, essas coisas não existem. Cauchy não vai funcionar. Cauchy também, porque a esperança não converge.
E a última condição, que é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais trabalhosa de apresentar, é que existe. Essa daqui é adicional, né? Essa daqui é, pelo menos, essa daqui, deixa eu marcar com uma estrela, essa é a única diferente. Essa é a única que a gente não precisava para o Cranberry Hall, mas a gente precisa verificar, ou pelo menos ter uma segurança que vai funcionar, que existe para todo θ no espaço paramétrico, um número cθ, é número? Isso, cθ, e uma função h de θ, opa, de x, tal que peraí que é uma coisa meio. Ah tá. Tal que a esperança de h de θ de x é finita, né? Isso aqui tem que ser uma função que integral vezes a densidade converge. E o supremo para todo gama, tal que gama não é muito diferente de θ. Opa, menor ou igual que c de θ. Então, isso daqui quer dizer que tem uma bolinha aberta no entorno de θ. E nessa bolinha aberta, eu tenho que a norma da derivada. Eu queria um negócio que me ajudasse a fazer reta aqui. Será que tem algum teclado? Auxílio no teclado? Mas tudo bem. D gama transposto. Então eu tenho a matriz hessiana de log de f de θ em x minúsculo, né? A matriz hessiana avaliada em todos os pontos da densidade. Isso daqui é uma norma de matriz, é menor ou igual do que essa função h de θ de x. Para todo x que esteja no suporte da função. Se vocês lembrarem, esse conjunto é igual a x tal que fθ de x é positivo. E a norma de uma matriz, nesse caso, é a raiz do traço de A transposto a. Isso acho que, se eu não me engano, é a norma de Frobenius. Então, essa última condição é um pouco mais técnica, mas eu estou dizendo que basicamente que eu tenho a informação de Fischer, né, a segunda derivada, eu podia trocar pelo negativo do hessiano, e além disso, essa função é limitada, ou seja, numa bolinha em torno da informação de Fischer, isso daqui não funciona. Qual seria a situação em que essa condição, por exemplo, não funciona? Imagina que eu estou pegando. Imagina que eu estou pegando um resultado assim e tentando considerar o caso em que eu estou querendo testar a hipótese que sigma zero é igual a zero. Ou seja, que isso daqui não é um número aleatório para um caso normal. Isso daqui seria um exemplo em que essa condição vai falhar. Eu lembro do exame de qualificação de inferência que eu fazia no doutorado, o João Chao sempre pedia para a gente provar qual era a distribuição dessa coisa quando acontece. Aí a gente precisa de uma teoria um pouco bem mais pesada. Mas, enfim, os problemas bem comportados que a gente estiver trabalhando, tudo bem. Dito isso, isso daqui não é um problema alienígena, porque vocês vão fazer, por exemplo, análise de modelos mistos depois, e o teste de hipótese para verificar se um componente do modelo misto é zero, está presente ou não no modelo, é basicamente esse daqui. Então, dependendo de quem vocês fizerem análise de regressão, ou eu em planejamento de experimentos falo de modelos mistos, essas coisas podem começar a aparecer. Porque esse é um balanço difícil do nosso curso, né? Aqui a gente tem uma teoria que essas condições aqui são basicamente as condições do teorema, e eu nem enunciei o teorema ainda, ou seja, se satisfizer tudo isso daqui, que são condições de regularidade bastante
bastante razoáveis, né? Mas algumas exceções existem, então não são triviais, não é só matematiquês. Veja que aqui a uniforme falha no caso da 1. Aqui, se a esperança, se essa coisa não convergir, aqui a converge tem que ser de posto completo, ela não ser posto completo também pode ser um problema. Se eu tiver, por exemplo, aquele caso com a normal teta a teta, isso daqui não vai ser de posto completo. Né? A normal teta a teta, essa função aqui não vai funcionar. Mas no caso de regressão, vocês vão aprender logo no começo que pode ser que uma análise de regressão não tenha posto completo. Se eu tenho um caso, por exemplo, em que todo. Isso daqui é um asterisco, né? Um aside que não está relacionado com o curso, mas só para vocês verem que essas coisas têm aplicabilidade, que elas não são só para a gente torturar vocês. Mas veja que se eu tenho um modelo de regressão, em que, por exemplo, eu tenho que a minha resposta pode ser escrita como uma média geral, mais um efeito do tratamento A, mais um efeito do tratamento B, J, e o que acontece é que se, por exemplo, eu estou olhando tomates dentro de blocos, eu estou tomando variedades de tomate, se eu colocar todos os tomates da variedade A aqui, e todos os tomates da variedade B aqui, e todos os tomates da variedade C aqui, eu nunca vou conseguir separar o efeito da variedade com o efeito do bloco, e isso daqui vai resultar em uma matriz que tem informação de Fisher singular. Então, essas condições são práticas, acontecem, né? Tudo bem, é bastante técnico o jeito que a gente está apresentando isso em inferência, mas são condições importantes, tá bom? Então, se todas essas condições valem, se a gente tem todas essas condições de regularidade para as coisas funcionarem, então, menos seja lambda o supremo com θ, pertencendo a θ zero e da verossimilhança dividido pelo supremo de θ pertencendo a θ da verossimilhança. Isso daqui é o que a gente chama de razão de verossimilhança generalizada. Eu não enfatizei o generalizada, mas é só pelo fato que a gente está tomando os supremos ali. O livro é mais claro a respeito, mas eu chamo de razão de verossimilhanças e todo estatístico chama de razão de verossimilhanças. A gente tinha que a região crítica é lambda menor ou igual que o lambda zero, vai produzir, se a sua hipótese for vai produzir um teste de hipóteses, mas eu não sei a distribuição de lambda. Bom, aí vem o resultado do teorema. Menos 2 log de lambda maiúsculo, isso daqui, se a hipótese, letra torta, se a hipótese nula for verdadeira e o tamanho da sua amostra for grande o suficiente, isso daqui é uma Q quadrado com um número df de graus de liberdade, onde df é basicamente o número de parâmetros livres que você tem no modelo, subtraído o número de parâmetros livres que você tem no caso restrito. Então a gente bota aqui assim, número, parâmetros no modelo saturado. E aqui, número de parâmetros que restam no modelo restrito. Número de parâmetros a estimar. O que isso significa? Se, por exemplo, se eu estou dizendo, se a minha hipótese nula é que eu estou testando sigma igual a 1, sigma ao quadrado igual a 1, e o mi está livre, então eu tenho dois parâmetros, no caso, para estimar,
e sob a hipótese nula eu tenho um parâmetro só para estimar, que seria o mi, exemplo. Então, nesse caso, a razão de verossimilhanças, menos 2 log da razão de verossimilhança, se você tiver graus de liberdade. Se você tiver amostra o seu tamanho suficiente, isso daqui é Q quadrado. Tá? E só para você ter uma intuição, porque de onde vem esse menos 2 log de lambda e por que ele aparece, eu vou escrever aqui uma intuição da demonstração só para vocês verem de onde veio. Deixa eu só me reidratar aqui. Cadê o mouse? Ok, eu vou fazer uma intuição da demonstração. Eu não vou fazer a demonstração exata, mas não é muito complicado. Quer dizer, é complicado se você quiser ser formal, mas como eu estou me desformalizando aqui, falando que é só uma intuição, eu vou dar uma ideia para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar uma expansão de Taylor desse coisa. Então, pega, por exemplo, imagina que eu tenho dois. Que expansão que eu quero fazer? Deixa eu pensar. Deixa eu ver minhas notas aqui. Eu tenho menos 2 log do L de θ0 chapéu sobre L de θ chapéu. Tá? Então, primeiro, assuma que existem esses números aqui específicos, ou seja, que esses caras têm esse máximo que a gente está observando. Isso daqui é menos 2 log de L de θ chapéu menos log θ0 é com a restrição. E aí o que eu vou observar? O que a gente precisa observar? Log de L de gama, ou seja, se eu fizer pegar gama, qualquer coisa na vizinhança desses tetas aqui, esses daqui são cobrinha porque são multivariados. Mas se eu pegar a expansão de Taylor desse cara em torno de um gama zero, então vamos lá, expansão de Taylor em torno de gama zero. Isso daqui é simplesmente o log de L de gama zero, né? Elemento de primeira ordem, mais a derivada com relação a gama do log de L de gama avaliada em gama igual a gama zero. Produto interno, então isso daqui é do cálculo 2, é uma expansão de Taylor do cálculo 2, gama menos gama zero, tá? E o termo quadrático é exatamente gama menos gama zero, transposto. Aqui eu vou ter aquela segunda derivada, d gama transposto, do log de L de gama, gama menos gama zero, tá? Então isso aqui são vetores linha, vetor coluna, perdão. Então isso aqui é uma forma quadrática e tem um resíduo aqui, mas eu não me importo. Então se eu tenho a minha função de verossimilhança em gama zero numa bola perto do gama, então se vocês fizeram um curso de cálculo 2 mais formal, vocês sabem que a gente precisa disso para diferenciar. Então, em torno do cara, eu posso escrever isso daqui. Perdão, aqui eu esqueci de dizer que eu estou avaliando esse cara também. Me dá uma reta, pelo amor de Deus. Eu posso passar uma régua nessa mesa digitalizadora? Eu também estou avaliando esse cara aqui em torno de gama zero. Então, essa é a minha expansão de Taylor dessa função. E o que eu quero que vocês observem? Primeiro, se o meu cara for o estimador de máxima verossimilhança, então, ou pelo menos se for um estimador de máxima verossimilhança nas condições que a gente tem aqui em cima, que envolvem derivada, lembra que, por exemplo, da uniforme não serve, porque
a função não é diferenciável no ponto de máxima verossimilhança. Ou mesmo a Cauchy, por exemplo. Nesse caso aqui, esse cara é zero, né? Porque é, no ponto gama zero igual a θ chapéu. Por quê? Porque ele é ponto crítico dessa coisa. Então a derivada desse cara no ponto desse negócio é zero. Bom, eu acho que vocês entenderam. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que esse termo desaparece. E esse termo aqui eu posso passar para a direita. Então, só para organizar as coisas, eu vou ter que L. Deixa eu subir um pouquinho para eu enxergar como eu estava escrevendo. O log de L de gama menos o log de L de gama zero. Isso daqui é aproximadamente. Eu esqueci de botar o aproximado aqui em cima. Não, eu botei o resíduo, né? Então ali em cima não precisa. Eu vou jogar fora o resíduo. Isso daqui também é um passo que para fazer formalmente você teria que mostrar que esse cara é consistente, ou seja, que ele converge em probabilidade para zero. E o que vai sobrar é gama menos gama zero transposto informação de Fischer, né? Isso daqui, se eu tomar a esperada, eu posso substituir. Se eu tomar o valor esperado aqui, eu posso substituir isso daqui por 1 sobre n informação de Fischer. Cadê as minhas anotações? Peraí, deixa eu me achar. É n 1 de gama, gama menos gama zero. Tá? Então, se não tiver nenhum erro aqui, eu estou basicamente dizendo que eu posso aproximar isso por essa forma quadrática. E, em particular, esse termo à direita, lembrando que a informação de Fischer é basicamente a inversa da matriz de covariância, eu posso chegar que. Deixa eu. Será que tem como trocar de cor desse negócio? Deixa eu ver se eu consigo. Aprendendo a usar esse negócio. Eu tinha aprendido a recortar seleções outro dia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Troquei. Ok, troquei de cor. Então, nesse ponto aqui. Opa, eu ainda quero vermelho. Nesse ponto aqui, isso daqui acaba sendo igual a n gama menos gama zero transposto. Opa, ainda não é θ. Sigma menos 1 gama menos gama zero. Tá bom. E aí o que a gente tem? Veja que isso daqui já está com uma forma bem bonitinha, no sentido de que isso daqui eu não sei em que curso vocês veem isso. Certamente em multivariada eu acabo ensinando de novo porque a gente precisa. Mas talvez em álgebra linear vocês tenham visto que existe um negócio chamado raiz simétrica de uma matriz. A raiz simétrica de uma matriz, ela é se deixa eu colocar aqui nota. Isso daqui também é algo que a gente vai usar, mas eu não vou provar nesse momento. Vocês vão provar em álgebra linear ou em análise numérica. Mas certamente multivariada eu vou usar. Então eu provo em multivariada que se sigma tem uma decomposição em autovalores e autovetores, autovetores. E aqui tem umas propriedades que vocês vão ver em multivariada, então não esquenta muito a cabeça com isso, mas a primeira propriedade é que aqui é Q transposto, normalmente em geral é Q inverso, né? Então tem os autovetores aqui, a inversa dos autovetores, mas aqui é
está correto com usando o transposto, porque essa matriz é ortogonal, e lambda são números reais e positivos, sigma PD só que tem essa propriedade, que vem aí a suposição que a gente fez, então sigma 1 meio é que lambda 1 meio que transposto. Então eu posso obter isso daqui é aulas futuras. Aulas futuras não dessa matéria, mas da multivariada, ou sei lá onde que vocês vão ver isso. Certamente multivariada eu ensino. Mas por que eu estou apresentando esse negócio? Porque aí eu vou escrever esse trambolho aqui como sendo raiz de n, sigma a menos 1 meio. Eu pego a primeira raiz desse cara, gama menos gama zero, transposto raiz de n, sigma menos 1 meio, sigma é uma função do parâmetro aqui, gama menos gama zero. Em particular, isso daqui, se você fizer essa aproximação em gama igual a θ chapéu, e tomando gama zero igual a esperança de θ chapéu, e aí fica claro que isso daqui é normal pelo teorema central do limite. Esse cara aqui seria normal K variado, né, dependendo da dimensão dos parâmetros, com o 0, 1. E, por exemplo, se eu tenho duas normais multivariadas, isso daqui seria a soma de I indo de J, indo de 1 até K de ZI ao quadrado, que é aqui quadrado, cara. Tá? Então, nesse caso, para essa escolha aqui, eu estou usando o teorema central do limite e as condições todas de regularidade para propor que menos duas vezes a razão de verossimilhança é algo que vai resultar em algo aproximadamente normal com esses graus de liberdade. Tá? Essa demonstração o livro não faz, eu não estou cobrando essa demonstração, eu estou fazendo porque eu acho que é interessante e é legal para vocês saberem, porque vai conectar com coisas que vocês no futuro vão ver. Mas eu sei que para o primeiro contato com inferência isso daqui pode ser um pouco assustador, mas eu acho que está bastante razoável com o nível que a gente está desenvolvendo o curso. Vamos usar esse resultado e aí vocês vão ver como que ele é útil e como que ele é aplicável num monte de coisa. E aqui, claro, eu peguei o gama gama zero como sendo θ e a esperança de θ chapéu, mas na verdade o que a gente quer é o estimador e o estimador restrito, e daí por isso que o número de graus de liberdade aqui muda também. Então, tem que fazer esses ajustes para encerrar a demonstração. Mas como eu falei, isso daqui não é uma demonstração, isso é uma sugestão ou uma ideia do que a gente precisa. Deixa eu fazer um bloquinho pretinho. Ok, acho que deu. Tá tudo torto. Tá bom. Ok, deixa eu me hidratar de novo e aí a gente faz uns exemplos e aí vocês vão ver que esse troço é útil e vão ficar mais animados. Só uma correção, gente. Eu estava olhando minhas notas aqui, eu não sei de onde eu tirei esse 6.6. Na verdade, é 9.7 o número do teorema. Então deixa eu reescrever aqui. 9.7. Eu não sei se essa página está correta também, então depois a gente vê. E o livro ele enuncia de um jeito um pouco mais claro que se você tiver uma hipótese nula do tipo H0, θ1 igual a θ1 zero, θ2 igual a θ2 zero, blá blá blá, θr igual a θr zero, θr mais 1, θk, ou seja, esses caras aqui estão livres, então você tem K menos R
parâmetros livres e R fixos, né, pela hipótese nula, fixos nesses valores que a gente está fazendo de suposição. Então, menos 2 log de lambda. Isso daqui, se a hipótese nula for verdadeira e o número da amostra for muito grande, é Q quadrado com R graus de liberdade. Tá? No sentido de que o tamanho do espaço paramétrico restrito aqui é K menos R, e o tamanho do espaço paramétrico ao todo é K, e você tem K menos R, sobra R parâmetros. Tá? Então, isso daqui é o meu θ. Ficou grande esse θ, hein? Θ, dimensão de θ, menos dimensão de θ0. Esse daqui com as dimensões é a maneira que a gente apresenta isso no curso de... Bom, dependendo de quem se fizerem análise de regressão, pode ser que a análise de regressão já veja assim, mas certamente planejamento de experimentos, análise de dados discretos, análise multivariada, todas essas coisas são importantes. Então, deixa eu fazer um exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui assintótico, onde eu conheço a distribuição, ela só é chata de trabalhar, e depois eu vou fazer um exemplo onde eu não conheço a distribuição e realmente eu preciso desses resultados. Então, exemplo 1, assintótico é mais fácil. Não é, eu posso fazer o discreto sem problema. Aqui a única coisa é que eu vou fazer a teoria assintótica para simplificar minha vida. Então considere x1, x2, xn independentes, identicamente distribuídos, de p de θ de x igual a 1 menos θ, aqui é x menos 1, θ, vezes indicadora de 1, 2 reticências de x. Isso daqui x tem distribuição geométrica, mas a gente diz que tem uma geométrica do tipo 2, né? Porque a geométrica que vocês aprenderam, ou a geométrica que a gente está mais interessado, isso daqui é o número de ensaios. Esse daqui é o número de ensaios até primeiro sucesso entre aspas aqui, né? O que você definir como sucesso é sucesso. E daqui eu tenho, para essa coisa, eu tenho justamente que a esperança de x é 1 sobre θ. Ou seja, se a probabilidade de sucesso é 0,2, então eu preciso, em média, fazer 5 ensaios até obter o primeiro sucesso. E tem uma versão alternativa, y, tal que é o número de fracassos até o primeiro sucesso. Isso daqui é o que a gente também chama de geométrica, mas é uma geométrica do tipo 1. A probabilidade dessa geométrica de y aqui, então deixa eu corrigir. A probabilidade dessa geométrica com esse parâmetro é θ, 1 menos θ elevado a x, indicadora de 0, 1 aberto, y, e esperança de y, ela é basicamente 1 sobre θ menos 1. Então a primeira é o número de fracassos até o primeiro sucesso. As duas são chamadas de geométrica. A primeira é o número de ensaios até o primeiro sucesso, a segunda é o número de fracassos até o primeiro sucesso. Uma é função exata da outra, né? Uma é y é igual a x menos 1, ou x é igual a y mais 1. Então, nesse caso, eu escolhi o número de ensaios, tanto faz. O número de ensaios é mais fácil de estimar
do que o número de fracassos, mas o número de fracassos é mais fácil de interpretar. Então, dependendo do contexto, você escolhe. De qualquer forma, se eu ficar com essa daqui que está nessa densidade, se eu tenho uma amostra replicada, ou seja, eu fui lá, eu poderia pensar que isso daqui seria o número de. Se eu tenho um número, uma câmera na floresta, o número de dias até observar o primeiro macaco, isso daí vai ser geométrica do tipo 1. Se você tiver uma linha de montagem, o número de peças que são aprovadas até encontrar a primeira peça defeituosa seria do tipo 2. E aqui, no caso, o sucesso seria encontrar a peça defeituosa. Então, essas palavras têm alguma carga nelas, mas vocês não podem se confundir. Eu estou dizendo isso porque eu estava preparando um exemplo aqui com um conjunto de dados que eu peguei na internet, me confundi e tudo bem. A gente se confunde, tá? Então tem sempre que pensar. L de θ, a minha verossimilhança é 1 menos θ elevado à somatória de xi menos n, né? Eu estou só fazendo o produto desse cara n vezes, θ elevado a n, e aqui eu tenho um produtório de i indo de 1 até n, da indicadora de 1, 2, aberto, né? De cada xi. Essa mesa digitalizadora está meio esquisita. Bom, então, essa daqui é a minha função de verossimilhança. Isso daqui dá para ver que está na família exponencial. Mas eu preciso... Eu posso até reescrever esses termos, né? Eu posso colocar aquele θ em 1 menos θ em evidência. Aqui elevado a n. E aqui eu tenho só 1 menos θ elevado à somatória de xi. E esse produtório de indicadoras de xi. Tá bom? Deixa eu só acertar uns negocinhos aqui. Tá meio amassada essa anotação. Acho que deixa eu fazer isso aqui com mais cuidado. Ok, acho que ficou um pouquinho melhor. Ok, eu quero fazer. Suponha que eu queira testar. Suponha. Deixa eu botar um negócio mais grosso aqui. Suponha que quero testar H0. Por exemplo, eu poderia testar que a probabilidade de sucesso é maior do que 0,0,5 versus H1 θ menor. Perdão, vou deixar o igual aqui junto da hipótese nula. Não tem diferença, mas a gente decide depois. Θ menor do que 0,05. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, num contexto de uma linha de montagem, eu quero saber se a taxa de produtividade da fábrica está com uma taxa de defeitos inferior a 0,05, como eu só posso rejeitar a hipótese nula, eu escolho o superior e no momento em que a taxa de defeito, no momento que a taxa de defeito está superior a 5%, eu paro o chão da fábrica e refaço o processo. Então, se você está fazendo controle de qualidade, esse pode ser um contexto de testagem que vocês vão ter que lidar. Tá? Então, nesse caso, porém, a gente tem que a verossimilhança é monótona, né? P de θ de x está na família exponencial, então eu tenho que isso daqui é igual a θ sobre 1 menos θ elevado a n. Eu já coloco o que é o termo de qualquer coisa. Aqui eu tenho o produtório, i indo de 1 até n da função indicadora, 1, 2 reticências.
E finalmente, exponencial de nx barra log 1 menos θ. Então, só para colocar aqui, enfatizar isso, esse é o meu A de θ, esse é o meu B de x, esse é o meu B de x e esse é o meu C de θ. Então, isso daqui é uma função decrescente de θ, né? Θ está entre 0 e 1, e isso daqui vai. O log de 1 é 0 e o log de 0 bom, é indefinido, mas o limite é menos infinito. Então, isso daqui é uma função decrescente de θ. Então, cadê minha tinta preta? Log 1 menos θ é função decrescente de θ. Perdão. Então, o teste UMP é. Aqui eu estou trocando o sinal porque veja que na minha hipótese nula eu estou querendo maior ou igual. Então, a minha soma desse cara tem que ser menor do que K estrela, porque a função é decrescente. Tá? Então, de novo, se você tiver isso no seu formulário na hora da prova, não é para causar confusão. Mas então o meu teste de hipóteses é simplesmente que a soma de x e y tem que ser igual, menor do que o k estrela. Bom, e aqui eu poderia usar a teoria assintótica. Deixa eu ver qual que eu faço primeiro. Eu acho que eu vou fazer primeiro com a teoria assintótica. Eu vou dar um contexto aplicado, depois a gente mostra que dá para fazer o teste exato também. Deixa eu só pausar um pouquinho porque eu estou cansado. Oi, gente, vamos lá. Eu fui cozinhar alguma coisa porque eu estava verde de fome. Onde que eu parei? Então, isso daqui é o teste UNP para o caso da geométrica. E aí eu tenho duas opções aqui. Eu preciso saber como encontrar a distribuição dessa estatística para encontrar o ponto de corte correspondente a um teste de tamanho alfa ou calcular o p-valor. Se eu for calcular um evento menor do que k estrela, eu posso calcular o p-valor também. Vamos fazer isso diretamente. Vamos fazer isso primeiro com teste assintótico, vai, porque o teste assintótico é bem mais fácil. Primeiro, eu tenho que espetar aqui, lembrar que menos 2, deixa eu descer um pouquinho mais para a gente enxergar. Eu tenho que menos 2 log de lambda chapéu. Se eu quero que a minha razão de verossimilhança é o lambda menor que k, isso daqui tem que ser maior do que um quantil daqui quadrado, né? Deixa eu ver qual que é o jeito melhor de fazer isso daqui. Q quadrado maior, eu quero a cauda 1 menos alfa, né? Então, se a minha distribuição é Q quadrado, eu quero probabilidade alfa de cometer o erro do tipo 1, ou seja, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Aqui eu tenho alfa e esse daqui é o quantil 1 menos alfa. Tá? Desenha sempre para você ter certeza do que você está falando. Se eu fixar alfa, por exemplo, em 95%, se alfa é 0,05, o quantil daqui quadrado, eu tenho que ver quantos graus de liberdade eu tenho, mas aqui eu vou já adiantar para vocês que é 1. Então, o quantil de uma Q quadrado com probabilidade 0,95 na cauda, eu anotei aqui, está em algum lugar. Eu calculei o p-valor desse, mas eu anotei no outro, porque a gente acaba usando esses caras, né? Isso aqui é 3,84. Então, se você espetar esses números aqui na razão de verossimilhança, se for maior que 3,84, você rejeita H0. Mas qual que é a verossimilhança nesse caso, né? Então, note que lambda
é o supremo de θ indo de θ0, né? Mas meu θ0 aqui ah, é um número, né? O número que eu tinha colocado, cadê? Era 0. A hipótese nula é maior, né? Então é maior do que 0,05. Então esse daqui é o meu supremo dentro da hipótese nula, esse cara aqui. Então eu espeto esse cara na verossimilhança sobre o supremo do θ irrestrito. E nesse caso a gente sabe que coincide com o estimador de máxima verossimilhança. Então aqui eu tenho θ dividido por 1 menos θ elevado a n. Na verdade eu posso até espetar um número aqui já. 0,05 dividido por 1 menos 0,05 elevado a n. Cadê o negócio? Peraí, eu estou bagunçando nas minhas anotações aqui. Exponencial de nx barra log de 1 menos 0,05. E eu vou dividir isso tudo por meu θ chapéu, 1 sobre θ. Aqui nesse caso você pode mostrar que o estimador de máxima verossimilhança é θ chapéu é 1 sobre x barra. Então eu tenho aqui 1 sobre x barra e 1 menos 1 sobre x barra elevado a n exponencial de nx barra log 1 menos 1 sobre x barra. Tá, então isso daqui seria a minha razão de verossimilhança, o meu procedimento sob hipótese nula, e isso daqui se a distribuição dessa transformação complicada de x barra, se a amostra for grande o suficiente, vai ser π quadrado com 1 grau de liberdade, se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, se o θ for de fato 0,05, né, maior que 0,05. Ok. Precisa, nesse caso, mostrar que o θ é maior que 0,05 é o que maximiza essa equação, mas aqui é uma função decrescente de θ e esse cara aqui no meio tem alguns argumentos que a gente pode fazer. Ele também é função, né? Θ dividido por 1 menos θ também é decrescente em θ, eu acho. Não, acho que até 1/2 ele é crescente e depois ele é decrescente. Então não é muito trivial encontrar essa razão aqui. Mas o contexto que eu tinha apresentado, por exemplo, imagina que é o seguinte, uma linha de montagem, deixa eu começar aqui, linha de montagem, produz sacos de arroz, é uma linha de envasamento, então, né, de uma fábrica, sacos de arroz de 1 quilo, devem ter 1 quilo, né? Devem ter 1 quilo. E a produção é parada com taxa de falha, provavelmente para baixo, né? A empresa não vai vender mais arroz do que ela precisa, com taxa de falha inferior a 5%. Ou seja, de cada 20 sacos que ela produz, um pode estar dentro, abaixo dessa coisa. Não, provavelmente no sistema de controle de qualidade essa taxa é ainda menor, é provavelmente mais estrita. Em 30 dias diferentes, ou seja, eu tenho uma amostra independente, né? Vou supor que os dias são independentes entre si, com as mesmas taxas, né?
o número de sacos produzidos até a primeira falha, número médio, né? Falha foi x barra, né? X barra pequenininho, igual a 20,2. Ou seja, nx barra é 30 vezes 20,2. Isso daqui foram 606 sacos produzidos e a fábrica sempre parava até obter o primeiro defeito, o primeiro saco que estava abaixo da especificação. Então, nesse caso, aquela fórmula complicada, o que eu vou fazer ali é simplesmente espetar o valor 1 sobre x barra onde eu preciso, e o valor resultante aqui, deixa eu marcar com estrela, o valor resultante desse cara eu espeto x barra como 20,2, n igual a 30, o valor resultante dessa estatística aqui, pô, eu não calculei? Não, eu já dei direto p-valor. Deixa eu ver se eu tenho no R aqui. Eu tenho, ó, deixa eu mudar a fonte do R. Eu tinha preparado essa aula ontem, então por isso que eu estou meio desleixado. Mas olha, eu tenho aqui, eu defini a função de verossimilhança, né? Θ vezes 1 dividido por 1 menos θ elevado a n, e de nx barra log de 1 menos θ. Então eu botei aqui 606 na minha anotação, n igual a 30, menos 2 vezes a log verossimilhança desse cara, 0,5, que está no numerador, né? Limitante, dividido por esse cara, vai dar, se eu calcular aqui, 0,0.313, ou seja, está bem pequeno. Então, a probabilidade de uma Q quadrado Peraí, por que eu deixei menor ou igual? Tá certo aqui, né? A captura. Eu deixei menor ou igual. Na verdade, eu quero maior ou igual, né? Tá errado aqui. Aqui é lower tail equals false. Opa, eu digitei um negócio errado. Ou seja, eu quero a probabilidade desse cara ser maior ou igual do que o valor mais extremo é 0,9553. Tá? Então, nesse caso aqui, na anotação está correta. Eu não sei por que eu fiz errado. Então, isso daqui tem um p-valor. Deixa eu colocar aqui. Eu não mudei a fonte, né? Isso tem um p-valor de 9,553. Ou seja, a probabilidade de eu observar um evento mais extremo do que o que eu observei, 9,553, que é igual, isso daqui é igual a probabilidade de uma Q quadrado com 1 grau de liberdade ser mais extremo do que 0,003 e qualquer que era o valor lá da razão de verossimilhanças observada. Isso daqui é bastante comum, né? Então, o grau de evidência para rejeitar a hipótese nula é pouco. Eu não tenho evidência para rejeitar H0. Evidência para rejeitar H0. Espera aí que o meu forno está apitando. O lanche que eu estava fazendo está pronto. Ok, ainda não está pronto, não. Vou deixar mais uns minutinhos lá no forno. Bom, e esse é o procedimento aproximado, tá vendo? Eu escolhi a razão de verossimilhanças aqui, usei esse resultado assintótico. Deixa eu mostrar como que eu faria esse teste exato, porque na verdade a gente consegue fazer esse teste exato e aí a gente compara os resultados das coisas. Por exemplo, note que o teste exato tem solução
isso é aquele com distribuição finita, tem solução, pois o teste UNT é somatório de xi menor ou igual que k, né, nesse caso. É menor, né? Sim, porque a função é decrescente. Então eu tenho que inverter a direção da coisa, né? Então isso daqui é o meu teste UMP e eu sei que a soma de geométricas é binomial negativa, mas não é qualquer geométrica. A soma da geométrica que conta o número de fracassos é binomial negativa. Então a soma de xi menos 1 para ir indo de 1 até n, esse cara aqui vai ter distribuição neg-bin, binomial negativa, com parâmetro n e θ. Então eu posso usar isso daqui como sendo a minha estatística do teste, né? Lembrar que eu vou chamar esse cara de y, né? E a probabilidade de y ser igual a y é y mais n menos 1, combinatório y a y, 1 menos θ elevado a y, θ elevado a n, indicadora dos naturais de y. Eu acho que tem uma versão que conta o número de ensaios, mas aqui eu estou contando o número de fracassos até o primeiro sucesso, então eu vou usar essa distribuição de referência. E aqui, claro, eu tenho uma soma de 30 dias, então eu sei que a soma de xi menos 30 tem distribuição binomial negativa. E se eu quero encontrar uma estatística, o meu teste é tal que a probabilidade de soma de xi menor do que k, né? K estrela. Isso daqui tem que ser igual a alfa. Eu posso fazer o seguinte: isso daqui eu posso subtrair 30 dos dois lados da equação. Menos 30. Isso daqui tem que ser k estrela menos 30, né? E daí, basicamente, o cara à esquerda agora é uma binomial negativa, então isso daqui é a probabilidade de y ser menor do que o que quer que tenha aqui. Eu posso, por exemplo, para calcular o p-valor, eu posso botar y ser menor do que 606 menos 30, né? É um evento mais extremo que o observado, e o extremo aqui está definido pela desigualdade. Então, a probabilidade de uma binomial negativa ser menor ou igual que isso, bom, você vai ter que fazer essa soma, mas aqui eu fiz, dá para fazer no R, né? Mas você faz a soma de y indo de 0 até 576, aqui precisa ajustar, de y mais n menos 1, combinatório y, 1 menos θ elevado a y, θ elevado a n. Se você fizer isso daqui, no R vai dar 0,5484. Isso daqui é usando a função dBinom. Não, perdão, é dNbinom. Binomial negativa é nbinom. Então o p-valor é maior do que 0,5, então no nível de 0,5 eu não rejeito H0. E a conclusão é a mesma, né? Então o teste assintótico, apesar do p-valor usando a distribuição assintótica ser completamente bem maior do que o p-valor usando a distribuição exata, a conclusão é a mesma. E a gente, essa aproximação, ela tende a melhorar. A aproximação é correta. A exata é mais precisa, é mais poderoso, mas a aproximação é correta. Ela nunca vai resultar num p-valor menor do que o teste exato. No sentido que ela preserva, correta no sentido de preservar a probabilidade de erro do tipo 1 abaixo do nível nominal que você estiver usando. Mas evidentemente ela é menos poderosa. Aqui 9,5, aqui 5,4, dá para ver que essa coisa não é exata.
Vamos fazer um exemplo agora ah, onde eu não consigo um estimador explicitamente e, consequentemente, eu não consigo encontrar a distribuição dele explicitamente, que é o caso da gama. Então, deixa eu abrir aqui no Moodle. Se vocês. ah, deixa eu abrir o. Bom, vocês não precisam ver meu navegador, né, nesse momento, mas deixa eu abrir o Moodle aqui. É, cadê? Moodle, Moodle. Ok, e daí deixa eu colocar o Firefox. Então a gente está aqui no Moodle da disciplina. Se vocês olharem, eu tinha colocado uma leitura extra em que eu colocava um material. Deixa eu ver se isso está exibindo corretamente. Tá. Eu coloquei um material de computação, e computação aqui é só porque era um exemplo mais fácil que eu tinha, mas o que eu fazia em computação era justamente considerar a gama, né? A função gama, essa é a verossimilhança da gama quando eu preciso estimar alfa e lambda simultaneamente, eu não sei fazer esse cara, eu tenho que fazer um procedimento numérico. Então eu tenho o gradiente da verossimilhança, eu tenho esse ano, e eu vou fazer um método de Newton até obter a convergência. Então aqui eu tenho um conjunto de dados que é volume de chuva, eu acho, isso aqui é um conjunto de dados positivo, e se você olhar o histograma dele, ele tem o formato de uma gama mesmo, e a função de verossimilhança, as curvas de nível dela são assim. Eu fiz o log verossimilhança, você está vendo aqui que é menos 100, menos 50, menos 40, ou seja, existe um ponto de máximo aqui, onde está, não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas exatamente no centro dessa elipse, e fora disso a função de verossimilhança cai. Então a gente quer encontrar o estimador de máxima verossimilhança, a gente precisa fazer isso numericamente. Se eu fizer o estimador de máxima verossimilhança numericamente, eu implemento o gradiente de função esse ano e eu faço um procedimento tipo Newton-Raphson. Então, quem fez cálculo numérico sabe o que eu estou falando, mas se não, vocês veem isso em computação. E aqui eu estava fazendo esses procedimentos iterativos, olhando passo a passo, a gente vê que tem umas coisas aqui de computação que não são o assunto da aula, mas o que eu queria mostrar para vocês é que depois de muitas iterações, o meu algoritmo para, e eu chego num gradiente próximo de zero, e ele para em alfa chapéu igual a 295 e em beta chapéu igual a 1.76. Tá? E, bom, obviamente a solução disso daqui não é analítica, eu não tenho um formato para essas variáveis aleatórias, então qual vai ser a distribuição delas? Sabe Deus. Uh, mas na prática estatística isso acontece com muita frequência. Mas eu ainda posso fazer testes de hipótese sobre ela usando a região dada pelo teste sintótico. Deixa eu só mudar a vista aqui. Ok. Então, deixa eu escrever. Cadê a cor preta? Exemplo usando variáveis aleatórias gama, alfa, lambda. Então, no exemplo da chuva lá, é, suponha x1, x2, xn, i e d, gama com parâmetro alfa e lambda, e que quero testar H0 alfa igual a 3. Eu quero testar se isso é uma possibilidade versus H1 alfa diferente de 3. Tá? Se eu tenho um formato no inteiro, fica mais fácil explicar para o cliente a minha gama, qual é a gama que eu estou ajustando. Então, eu obtive que numericamente, eu obtive alfa chapéu igual a 2,96 e lambda chapéu igual a 1,77. Então, isso daqui é o meu denominador, né? O meu sup de alfa lambda de L de alfa lambda
ele é a verossimilhança avaliada em 2,96 e 1,77. O denominador eu já sei. Agora, e o numerador? O numerador, ah, sob a hipótese de H0 alfa igual a 3, eu tenho que a minha verossimilhança agora é uma função só de lambda com o seguinte formato: produtório de indo de 1 até 3, indo de 1 até n, perdão, lambda ao cubo, gama de 3, xi elevado a 3 menos 1, e elevado a menos lambda xi, indicadora de xi indo de 0 a infinito, né? Mas isso daqui, as minhas observações são todas positivas. E aí eu vou encontrar o ponto, o argumento máximo desse cara sob essa verossimilhança restrita. Então, nota que aqui a minha log verossimilhança, deixa eu simplificar, ela é 3 log de lambda. Aqui esse gama de 3 vai virar 2 fatorial, mas eu nem me interesso por ele. Mais 3 menos 1 somatório. Aqui é n, 3n log de lambda, tá? Somatório de indo de 1 até n de log do xi, menos lambda somatório de xi, mais um resto aqui de termos que não envolvem esse cara. Se eu derivar a minha log verossimilhança, eu vou chamar esse cara de Lzinho de lambda. Se eu derivar Lzinho de lambda com relação a lambda, eu tenho que isso daqui é 3n sobre lambda menos somatório de xi, né? Igual a zero. E para isso daqui ser verdade, isso daqui implica que o meu lambda chapéu ele é 3 sobre x barra. Tá? Então, isso daqui seria o meu estimador da máxima verossimilhança restrita, e mais do que isso, eu posso até prosseguir e denotar que a segunda derivada da log verossimilhança com relação a lambda ao quadrado, ficou feio esse lambda aqui, deixa eu só escrever, porque senão vocês vão ler e depois vão achar que é x. Lambda ficou tão feio quanto. Ok, agora está melhor. Se eu derivar isso daqui de novo, eu vou ter que isso é menos 3n sobre lambda ao quadrado, para qualquer x. Então isso daqui quer dizer que o problema é convexo em lambda maior que zero. Na verdade, bom, nesse caso, o lambda, o espaço paramétrico tem que ser positivo. Então, nesse caso, o meu lambda maiúsculo, que agora é o lambda da razão de verossimilhanças, cadê o mouse? Ah, tá aqui. Lambda maiúsculo, que é o supremo, em lambda positivo. Aqui, perdão, apaguei um monte de coisa. Lambda maiúsculo é o supremo de lambda positivo de L de 3 lambda, né, que é a minha verossimilhança perfilada com 3 fixo. Aqui é sobre H0. E aqui eu tenho o supremo de alfa maior que zero e lambda maior que zero de L de alfa. Ficou feio esse alfa, hein? Alfa lambda. Isso daqui é simplesmente avaliar a verossimilhança em 3 e 1 sobre x barra. Cadê 1 sobre x barra, né? 3 sobre x barra, perdão. Dividido pela verossimilhança em 2,97 e qual que era o valor aqui? 1,77. Tá? Então, por quê? Porque aqui eu tenho esse cara é igual a 1,79, esse cara é o alfa chapéu, esse cara é o lambda chapéu, esse cara é o alfa zero da hipótese nula. E aí, se você avaliar a verossimilhança, deixa eu ir no R só para a gente fazer isso rapidinho.
Ahn, eu tinha feito aqui embaixo um exemplo, olha só, eu tenho os dados, eu tenho a média, né, 1,67. A minha verossimilhança, eu peguei simplesmente a razão da, da gama, né, a minha verossimilhança é simplesmente o produtório da gama avaliada nos termos, e menos duas vezes o log desse cara contra esse cara, eu poderia até passar o log de gama, mas tudo bem, vai dar 10,53. Então, o valor de lambda zero é 10,53. Deixa eu voltar aqui na imagem. 10,53 é o valor dessa razão. E isso daqui é maior do que o 3,84 que eu tenho daqui quadrado 1. Por que eu tenho aqui quadrado 1? Porque aqui eu tenho um parâmetro livre e aqui eu tenho dois parâmetros livres. Então eu tenho uma aqui quadrado 1 com 1 graus de liberdade e 0,95. De fato, eu posso calcular o p-valor desse cara, é a probabilidade de uma aqui quadrado 1 ser maior do que 10,53. E isso daqui é. Cadê? 00,13. 0013. Então eu rejeito H0 a 5%. Então, tipicamente, quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente diz que isso é estatisticamente significante. E nota que aqui no caso da gama, numericamente essa variação é pequena, né? 2,97 e 1,77 contra 3 e 1,79 são quase o mesmo valor, mas mesmo assim, na escala da verossimilhança, a evidência aqui é suficiente para a gente rejeitar H0. Tá bom? Esses resultados eu acho que eles são muito úteis, a gente usa um monte de vezes. E eu acho que esse resultado com a teoria assintótica é o último teorema grande que eu precisava apresentar para vocês em, uh, em teste de hipótese. Agora, o que eu acho que o que eu vou fazer até o fim do curso, se a gente voltar melhor, mas se a gente não voltar e continuar fazendo isso online, a gente faz isso online. São exemplos. Eu vou fazer testes de hipótese, comparar o intervalo de confiança com testes de hipótese, mostrar que eles são coisas quase que equivalentes. E no fim do dia a gente vai fazer exemplo. Eu quero fazer comparação de duas populações normais. Talvez eu possa apresentar já a comparação de múltiplas médias normais. A gente vai introduzir muito delicadamente o teste de análise de variância, né, a nova. Isso daí vocês vão ver com bastante cuidado no curso de planejamento de experimentos, mas não é o único objetivo de planejamento de experimentos. O livro faz a nova como um exemplo. E comparação, testes pareados, testes sobre a correlação, testes do tipo Q quadrado e talvez um pouquinho de testes não paramétricos, mas eu vi que a Tate vai dar inferência não paramétrica no próximo semestre, então talvez a gente nem precise fazer muita coisa. Bom, não sei, não lembro qual que é o pré-requisito de inferência não paramétrica. Se for. O que eu queria passar era aqueles testes do tipo baseados em postos, que nem o teste de Wilcoxon e o teste de Mann-Whitney, que vocês acabam sempre usando em inferência de dados para biologia. Tá bom? Mas esse teorema do Q quadrado, eu espero que tenha ficado claro, talvez ele pareça um pouco confuso, mas ele é bastante simples, é só olhar a razão dos caras. Perdão, tem um erro aqui. É, isso daqui é a razão das verossimilhanças, mas o que eu tenho aqui é que menos 2 log dessa razão de verossimilhanças é igual. Tá bom? Eu estava vendo isso daqui não pode ser igual a eu fiz correto no computador, né? No computador está correto. Se vocês olharem aqui no RStudio, no RStudio está correto, menos 2 log das verossimilhanças. Mas eu tenho que aplicar essa transformação. A razão das verossimilhanças, como está aqui, ela deve ser um número pequeno e daí o log fica grande.
Ok, gente, eu acho que é isso, tá bom? Vamos torcer para essa greve acabar logo. Eu acho que ela não vai acabar tão cedo, mas, enfim, eu vou gravar essa aula aqui, depois a gente faz aulas de exemplos. Eu acho que pelo menos o fundamental da teoria a gente avançou e com essa aula aqui a reposição fica mais tranquila, porque aí eu só faço vários exemplos, vários e vários e vários exemplos de testes e coisas assim. Comparação de duas populações eu já falei, eu não falei, eu vou falar, isso é algo que consome bastante tempo. Comparação de duas proporções, duas ou mais proporções, a gente pode falar um pouquinho da multinomial, daí fazer o teste quadrado, o teste de independência, testes de homogeneidade, e finalmente os testes sobre a correlação, teste T, ter uma aproximação da T para testar a correlação. São todos baseados na razão de verossimilhança, mas a gente vai ver as especificidades dessas coisas e trazer exemplos para vocês ficarem melhor situados. Daí, quem sabe, a teoria fica mais clara também. Tá bom, gente? Isso é tudo que eu queria falar. Tchau.